Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início a nova live e pedindo a Deus, em primeiro lugar, que a vossa casa possa estar tudo bem com o seu povo, seus filhos, seus parentes e até mesmo, por que não, os seus negócios, o andar da sua vida, enquanto estivermos aqui, né? Então, é claro que teremos problema, porque aqui não é, como dizem o pessoal, né, o céu. Aqui não é ainda a galáxia a qual está destinada a cada um de nós, né? Temos que passar por aqui. Então é por isso que estamos aqui, certo? E o meu conselho sempre às pessoas tem sido a mesma coisa. Conhecermos a nós, buscar mais conhecimento acerca de Deus e procurar ser o melhor possível, porque santo não consegue ficar. Eu repito essas palavras sempre, porque é delas que nós precisamos mais, né? E procurar fazer um autoexame de quem são realmente o escolhido que possamos escolher para ser nossos amigos, né? Porque geralmente o amigo não está inscrito na testa, como se diz o ditado do passado, né? Porque aí nós veríamos e saberíamos que esse sim, esse eu posso aprovar, né? Porque o conteúdo do ser humano, se fosse por fora, era de certa forma muito bom, né? A gente já via com esses olhos carnais. Mas o pior, que o conteúdo está dentro do corpo do homem, certo? Não dá para ser visto, né? É do mesmo jeito, a cascavel, a cobra ou qualquer outra cobra venenosa, se o veneno fosse por fora, a ponto da gente ver, a gente não teria medo dessas, uma que eles dizem que não tem veneno, né? Mas eu não vou deixar uma delas me picar, porque eu não tenho certeza. Então, o pior é que o veneno está dentro de uma cápsula que fica no pé das presas, o qual, quando ela vai picar, ela se esconde, aquela presa, porque ela não pode pegar um animalzinho para ela alimentar, com aquelas presas que está cheia desse veneno. Então elas escondem, como o gato faz com as unhas, né? Para deixar a boca livre, só com aqueles dentes que ela precisa para mastigar, né? Ou que seja, nem mastiga, algumas engole, mas ela tem os outros dentes, né? Algumas delas, outras não têm, só tem mesmo esse sistema. Mas veja bem, quando ela vai atacar para ferir de morte, ataque contra algum agressor, ou que ela pelo menos nota-se que ele pode agredi-la, a primeira coisa que ela faz, ela põe elas para fora como o gato faz com as unhas e ela aperta as cápsulas que estão no pé dela, cheias de veneno, e aquelas presas são furadas, tipo uma agulha de aplicar injeção, a seringa. E ela pica e injeta, apertando essas cápsulas. E o veneno penetra. E, no entanto, ninguém vai ver o veneno, mas ele já penetrou naquele vivente. Assim é a nossa trajetória. Às vezes, em quem mais confiamos, claro, com ênfase, que não fizemos uma análise, né? Porque confiar, você tem que ter certeza. Por que você faz isso? Não, eu confio. Então você já sabe quem é, você já fez uma certa análise, né? Pois é. Eu vou dar aqui um detalhe. Alguém te pede um dinheiro emprestado. Vamos supor que é a primeira vez. E você não sabe nada acerca de que ele tomou dinheiro emprestado de alguém, certo?
Aí você pega e empresta. Simplesmente. Estão aqui, certo? Agora, tá em esperar, sorte não existe, né? Mas está em esperar pela sorte, que diz o povo, né? Porque ele pode ser um bom caráter que não poderia e não pode ser julgado só segundo a aparência. Mas também ele pode ser um mau caráter e você não sabe e não recebeu o dinheiro mais nunca. Por isso que Jesus disse, quando você emprestar alguma coisa a alguém, nem espere receber de volta. Não é assim que ele disse? Pois é. E por quê? Ele devia ter falado, não, ele pegou emprestado, você vai ter que pagar, porque é justo, a lei de Deus não tem impunidade, não tem injustiça, e tomar o que é seu e não devolver seria injustiça. Não, Jesus deu o aviso para ficar esperto, entendeu? Porque muitas vezes, por causa de uma pequena quantia, você arruma um inimigo. Ele já por ter, talvez, esse mau costume, e você por ter colocado na mão dele sem uma análise. Agora, se alguém aparecer e dizer assim, olha, pode emprestar. Por isso é que existe avalista. Por que avalista? Segurança, porque o elemento pode não querer pagar a dívida. E aquele que o apresentou é o pagador da dívida, né? Não é assim que funciona? Pois então, muitas vezes eu falo aqui essas coisas e eu sei que tem alguém que está pegando. E não é porque eu sou a inteligência, não. É porque essas coisas que eu estou falando são coisas existentes no meio de nós. Alguém já matou o outro para não pagar a dívida. Alguém já matou o outro por não ter meios de resolver o problema, né? Então, vice-versa. Um às vezes mata para não pagar e o outro mata porque não quis pagar. O devedor não quis pagar. Você viu aí? E esses problemas podem ser evitados. Quando você for fazer alguma coisa, faça, mas faça com certeza. Use apenas aquilo que você realmente vai ter retorno. Porque senão, você não cresce, você diminui, entendeu? Porque o que adianta você falar, entrou na minha mão certa quantia, e não fazendo um pensamento em torno disso, bem sofisticado, bem refinado, você vai jogar fora o que Deus mandou para sua mão. Aí depois nós podemos até criar de nós mesmos, dizer, poxa, Deus ajudou aquele traficante ali, ó, que conseguiu tudo que tinha, e eu que, né? Eu não. Não. O problema é diferente. O traficante não foi ajudado. Ele agrediu alguém, agrediu leis, agrediu coisas para poder obter. E na sua mão Deus mandou para você. Aí, meu filho, olha, agora você tem que saber usar. Porque Deus não... Vou usar aqui uma palavra que nem devia usar. Não se mete por causa do livre-arbítrio que ele deu, que nem ele mesmo entra a você. Que eu já tenho dito que para Deus entrar na nossa casa, na maneira espiritual, nós temos que abrir a casa para ele. Mas Deus com tanto poder, será que isso? Alguns até dizem assim, mas será que é desse jeito mesmo, maluco? Ele pode entrar onde ele quiser, sim, ele pode entrar onde quiser. Mas quando você quer que seu filho seja uma coisa, o que você faz? Você faz do jeito que você quer que ele faça. Você escolhe o melhor e tal, né? Apesar de ter uns que escolhem o pior, e depois ele vai ver a sementinha que eu plantou, né? Mas, por isso que Jesus disse, o Cristo, né? Que depois dessa que esse camarada está lançando um desafio, eu estou esperando agora, no mês de abril, o arrebatamento. Se aconteceu, passa a crer nele. Se não aconteceu, passa a pregar contra ele. Eu sei que ele está examinando as minhas lives. Certo? Por quê?
a mentira só dura até a verdade chegar. Ele disse que lá provaram para ele que Jesus é um porco, né? Na concepção dele, claro. Para mim, eu não posso falar nada porque eu não tive Israel. E nem testei as escrituras de Israel. Agora, que dentro dessas escrituras, aqui, tem contradições? Tem. E muitas. Culpa de a vida espiritual? Não. Culpa de homens que o traduziu ou da maneira dele, ou por erros, errou na tradução. Porque, de certa forma, tem passagem aqui que se me cobrarem eu mostro a bagunça que fizeram, que deviam ter feito melhor, né? Mas mesmo assim eu amo ela, sabe por quê? Porque eu não gasto o tradutor em si, em todas as coisas que estão aqui dentro. Eu falo por revelações, entendeu? Eu uso ela do mesmo jeito. Só que eu enxergo ela não do jeito que o tradutor fez, em alguns lugares só, viu? Não é em ela toda, não. Eu uso a maneira revelada que o apóstolo São Paulo me ensinou, entendeu? Então, vejam bem, eu sempre falo que alguém vai me ter como louco. Por quê? Eu mesmo sei que sou diferente. Não é que sou mais sábio, sou mais criativo, tem aquela mensagem linda, acolhedora, assim, que vai buscando, parecendo um imã, querendo se aproximar do outro, polo com polo. Não! Sou simples. Eu me considero pequeno, né? E nos meus conhecimentos ainda, eu preciso conhecer mais, certo? Mas o que eu venho falando quase do início desse canal? Eu venho falando de extraterrestres, que chegou o tempo de nós encontrarmos com eles na rua. Eles já estão passando na rua, mas nós não sabemos, porque ele é um ser, anjos. Outros acham que eles são perigosíssimos, que vai atacar toda a Terra, destruir e tomar essa galáxia. Qual o interesse? Se eles estão acima do que nós pensamos. Eles andam em velocidade de luz, com toda a sabedoria, a ponto de agir quase que tudo da maneira telepática, e se quiser tudo, eles agem tudo. Eles têm o poder de transportar você, como fez com que não morava tão distante, lá em Minas. Ele estava a 12 quilômetros da casa dele, um senhor já de idade, que não tem nenhuma necessidade de colocá-lo como mentiroso. E ele vinha de um local que ele saía da casa dele, passava uma semana lá trabalhando, porque era lavoura lá e era muito ficar distante, 12 quilômetros. Então ele trabalhava lá uns dias, depois vinha ver a família. E os extraterrestres baixou uma nave e ele, vendo tudo, pegou ele, pôs dentro e aí ele foi anestesiado. Foi anestesiado e desapareceu dele mesmo, ele não viu. E eles foram embora com ele. Aí quando ele acordou, eles tinham andado com ele os 12 quilômetros e ele estava na porta da casa dele. Será que esses seres são esses de um olho no meio da testa, aquelas coisinhas, aquela brincadeira de mau gosto? São seres lindos, são anjos, são pessoas que às vezes até já passou por aqui, assim como nós, mas venceram nessa questão de milhões de anos, que a maioria dos pregadores não aceitam, certo? Eles passaram por etapas de polimentos de uma galáxia a outra e chegaram a essa situação que hoje são, certo? Privilegiados, amados, heróis que venceram
não são seres perdedores, certo? Que aqui somos assim ainda, tá bom? E até o sistema da sua carne é diferente. O sistema orgânico do seu corpo é totalmente diferente. É um sistema de corpo que a doença não tem poder sobre ele, certo? E pior, nem a morte. Que quando alguém disser que já ouve isso várias vezes, eu acompanho os extras desde criança. Eu peguei experiência própria com esse povo, que o respeito muito, certo? Eu a tenho como meus amigos. Já apareceu cientista dizendo, mas escondido, e claro, tinha que esconder mesmo porque ele não estava contando realmente a realidade, ele viu mesmo e tal, mas ele tinha que fazer uma criatividade ali. E que eu até condeno porque esconde essas coisas. Agora não está tendo mais como esconder, né? Busca essa reportagem que saiu dos Estados Unidos, agora, recém, antes de ontem para cá, já 4 OVNIs, 4 seres, coisas, melhor, que não foram capazes de identificar, mas que sabem que é uma velocidade imensa para se locomover. Aí eles disseram uma vez que tinha até, que um morreu, pegaram e tal, e pôs aquela coisa lá em cima de um lugar lá, com o olho no meio da testa. Não, isso aí simplesmente foi uma criatividade do extra. Extra é extra. Deixou aquela armadilha lá, aquela coisa lá que eles são capazes de fazer porque tem poderes para enganar as pessoas de má índole, que os enxergam como se fosse um ataque maléfico. Sabe por que eles estão vindo agora? Pode se preparar. Coisas que eu falei quando eu tinha 5 aninhos, 6 aninhos de idade. Está acontecendo coisas até hoje. Certo? Do jeitinho que eu tinha falado. Eu não vim para acompanhar uma religião, não. Eu vim religioso. Que ninguém é capaz de me mudar. Eu sou assim. Ah, não, mas deve ter algum pastor, algum missionário, alguma coisa assim, que ensinou ele a falar de Deus, alguma coisa assim. Não. Não. As primeiras palavras que eu disse, minha mãe sempre me lembrava. Foi perguntando a minha mãe aonde Deus morava. Eu reconheço que fui um fenômeno. Eu só não fui propagado, você entendeu? Porque para ser propagado, para ser famoso, para ser visto, tem que ser um dessa turma que estão por aí. Eles estão dando valores a quem não merecia. É um desprezo. É simplesmente nojento. Mas, então você que queria ser elogiado, não recebeu elogio. Eu quero pessoas que gostem do que eu digo e que achem certo ou errado o que eu estou falando, mas que me considerem abaixo de Deus, viu? Abaixo dos santos espíritos de Deus. Eu não sou um extra, eu sou amante dos extras. Você também não gosta do que é bom? Extraordinário, certo? Essa é a minha diferença. E que quando eu digo uma coisa, eu só digo aquela coisa que foi verdade. Eu não vou propagar aqui porque as coisas divinas não são, traz aí que o paralítico vai andar e depois não anda coisa nenhuma, traz o ceguinho que depois vai ver. Eu não vou entrar nessa. Eu estou entrando no mesmo barco. Mas se eu fosse contar aqui coisas que eu disse, teve coisas que eu falei aqui ontem e aconteceu hoje de manhã.
E aí? Como se explica isso? Eu não tenho um cérebro assim, digamos, comum. Eu mesmo vejo isso. Porque eu ando no fundo da minha casa, às vezes até conversando com Deus ou com os seres. Me tenham como louco quem quiser. Eu aceito. Porque após São Paulo estiveram como louco, eu disse, eles me têm como louco. Mas me convém falar da loucura dessa salvação. Então, veja o que aconteceu da questão dos Estados Unidos, está lá na pressão. Aviões girando por cima dos Estados Unidos. E eu venho falando, os extraterrestres estão chegando. Mas eu não posso ser ouvido. Sabe por quê? Porque tem que ter fama, tem que ser famoso. Tem que ter um doutorado. É isso. E eu sou simples, pequeno, não sou rico. Ou seja, por eles eu não tenho nada em mim que chame atenção para que eles parassem para me ouvir. Parou. Para cortar um dos meus vídeos. Pararam. Isso eles acharam, mas não soube explicar o porquê cortou. Só disseram que foi porque eu falei coisas que não devia. O que será que eu falei que não devia? O que não devia, eles estão roubando a nação. Eles estão. E vê se deles corta. Então é isso. Eu não tenho nada contra essa lei, não, até porque meu lugar não é aqui. Eu estou aqui passando uns tempos, um pouco de tempo. E aí fica para eles, se eles acham que vive vida eterna, né? Pode pisar em viúva, pisar em doente, pisar em criança, levando tudo assim, tomando e saindo impune, que continue. Vamos ver até onde eles vão. Vamos ver se eles vivem vida eterna assim. Vamos ver. Vamos ver de que ele vai morrer. Vamos ver. Não tem morte, eu digo sempre. Mas no termo que dizem aqui, né? Um ponto final. Será que eles não têm? Tão velhinhos lá que a gente vê lá na frente, lá, ainda fazendo toda a desgraça em cima dos outros. Será que ele nunca parou nem um segundo para pensar que tem um fim na vida desse infeliz? Os extras estão chegando, amigos. E eles não vêm para brincar, não. Estados Unidos conseguiu derrubar 4 objetos daquele, não identificado, mas que tem um que tem 8 ângulos. Eles viram bem que seria uma nave de muita rapidez, muita coisa assim. Eles chegaram a dizer, isso aqui tem uma velocidade, segundo a palavra deles, quase incontável, inexplicável. E é inexplicável, sim. Extras é extra, amigo. Veja isso muito bem. Por favor, enxergue. Então, mais acontece que aprenderam a brincar com as coisas de Deus. Aprenderam muito, mas foi desrespeitar Deus. E o preço vai chegando. Sabe o que os extraterrestres vão vir fazer aqui? A mando de Deus, hein? Não confunda, não. E não adianta duvidar, não. Porque eu arrochei mais em cima dessa área dos extraterrestres, de poucos dias para cá, e vou aumentando. Vou aumentando. Quem está acompanhando aí vai comprovar comigo. Falando que eles estão aí, já está nas ruas, está vindo aí. Estou falando. E não sou um cientista, não, e nem sou um doutor, não. Mas eu paro para ver, amigo ouvinte. Eu tenho um respeito imenso quando se trata das coisas divinais, das coisas divinas, dos anjos, dos santos espíritos, está muito além de nós. E às vezes nem são vistos,
através do pensamento, que é claro que não veremos, só se tiver um dom, como eu já tenho dito, certo? Estamos brincando, fazendo brincadeira, falando que tudo que os outros falam é mentira. A mentira é fácil, ela tem um término fácil, ela dura só até que a verdade chega. Então essa aí ela é exterminada por si própria. A mentira até fazem brincadeira, tem perna curta. Uma hora ela acaba por si própria. Mas a verdade não. A verdade permanece. Você faz uma verdade hoje, ela é verdade para sempre. Ela é recebida por Deus, pelos Santos Espíritos, por pessoas de bom caráter, ela é recebida. Mesmo que a pessoa não queira essa verdade achando que é mentira, lá para depois da manhã ela vai mostrar para ele que é a verdade. E a mentira não tem reversão. Ela vai ser sempre mentira. E mais, ela é tão forte nesse sentido de ser mentira, que quem está passando a mentira é o mais atacado, porque ele mente duas vezes para ele. Uma porque ele está falando e ele tem certeza que não é. E a outra porque passa para os outros e ele fica no meio da mentira. Foi o fulano que falou. Você está vendo? Ela tem os seus efeitos colaterais. A mentira, certo? Quando aparece numa casa alguém que já tem uma energia diferente no meio de uma família, que é diferente de todos os outros, isso vocês vê sempre acontecer. É que vocês não param para ver. Não foram ensinados. Vocês não têm culpa disso. Porque quando Deus colocou esse povo aqui na Terra, a única autorização que alguém poderia ter tido, né? Que Deus não põe uma galáxia de reconciliação, de planos de resgate na mão de um homem qualquer, né? Mas acontece que os que vieram aqui até dizem que vieram para ensinar as coisas, ele não ensinou nem para ele mesmo. Ou ele fala, mas não faz. Faço o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É quase sem palavras, ele está dizendo, eu posso fazer o que eu quiser, agora você não. Você não pode. Se perguntar ele por quê? Porque você vai para o inferno. E se falar para eles, que tem alguns que têm certas coragem, né? Tem alguns que humilham, viram uma ovelhinha no pé dele e vai patrocinando as obras deles e vai se lascando todinho. Entendeu? Perdendo sua mocidade, perdendo seu dia de vida, o seu espaço que Deus deu, você entrega tudo na mão dele e ainda patrocina ele. Agora, se lá no meio tem alguns que levantam, sai dela, povo meu, ele ouve essa voz. Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Alguém lá ouve a voz do Espírito Santo. Esse agora passa a ter coragem de peitar essa ovelha que é lobo e está vestido de ovelha. Chega dele mesmo. Eu vou para o inferno e você não. Você está fazendo pior que eu? Por que eu tenho que ir para o inferno e você não? Não, eu sou o anjo do Senhor. Eu fui enviado por Deus. Foi. Que tipo de Deus que ele foi enviado? Porque o que Deus quer aqui para essa terra é salvar todos. E ele vem com a ordem de mandar para o inferno, manda para cá, manda para lá. Agora nós temos que descobrir quem é esse Deus, esse astuto, que deu a esse elemento essa ordem de vender coisas que é de Deus, fazer negócio com a palavra de Deus, fazer show com a palavra de Deus e, amigo, não vamos ser assim, né? Ficar atrasados, não. Foi posto aqui para evoluirmos. Esse elemento, temos que descobrir minuciosamente como funciona esse Deus dele. Esse Deus dele aí está pondo-se que é um inimigo do Deus verdadeiro, porque está aceitando e pondo ele para ensinar até venderem as coisas que ele diz que é do Altíssimo. Ainda diz que foi enviado pelo Altíssimo. Mentirosos! Não foi.
Porque Deus jamais mandaria um homem para cá para vender, fazer negócio com as coisas dele. Olha, você vai pagar um preço muito alto, viu? Não mude não, não mude não, porque aqui, as últimas palavras que está aqui, no fim do Apocalipse, por favor, qualquer ouvinte pode abrir os últimos avisos aqui, na última página de Apocalipse, está falando claramente. Quem aumentar as palavras que está escrita nas profecias desse livro, Deus aumentará sobre ele as pragas que está escrita no livro. E você sabe que nessa Bíblia aqui tem tantas pragas terríveis que vai vir agora, né? E está vindo já. Aí diz aqui o próprio Deus falando. Vai aumentar mais ainda as pragas em cima dele. E se alguém tirar qualquer coisa que está escrita nesse livro, por exemplo, os tradutores, a maioria deles, Deus vai tirar a sua parte. Quer dizer, você vai vir de qualquer jeito, você vai vir um dia, que o que não vem por amor, vem por dor. Ou que adianta um pregador pregar essa palavra e depois falar que parte vai para o inferno e para sempre gritar e ranger os dentes. Aí é brincadeira, é? Está falando que o que não vier por amor vem por dor. Está falando que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguém a tenha como tardia. Mas não, é esperando que todos para esse pessoal é o quê? Será? Será que são analfabetos até de entendimento? Todos é todos. Venham arrepender-se. E se não arrepender, ô maluco, se falasse isso para mim, se não arrepender, ele vai ser taxado com sofrimento, mas que ele vai arrepender, vai. Ele não é feito de diamante dureza 10. Ele vai ter que se ceder. Porque Deus não é igual a nós, que projeta uma coisa e não cumpre, não. Se ele fez o homem, ele tem responsabilidade, ele é bom caráter. Se esse homem está andando errado, é porque tem um diabo que está também avisando nesse livro aqui, que anda ao redor dele dia e noite, pelejando para buscar uma oportunidade contra ele. E Deus enxerga quando alguém errou porque foi mais fraco do que o ataque. Apanhar de alguém não quer dizer nada. Quer dizer que foi mais fraco. Porque na briga, se aquele que apanhou tivesse o poder, força e agilidade do ataque, ele teria batido. Porque o desejo de ambos era esse. Amigo ouvinte, vamos se preparar. Conheça melhor o mundo que está chegando aí dos extraterrestres. Porque não precisa nem você adivinhar quem é que vai ser exterminado. Porque um deles já me disse que eu fiz a pergunta. Mas para a melhora dessa população tem que acontecer o quê? Ele disse a destruição dos maus. Aí você vê alguém que às vezes você viu que não é mau, você pensa. Mas você pensa nessa vida agora, e se é outra? Certo? Ou ele não está fazendo, mas está dando oportunidade para que o filho dele faça, para que... Você viu aí? Então nós não sabemos julgar. Jesus disse, não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo que vocês estiver julgando, será julgado, e o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não usou de misericórdia. E decretar como pregador alguém ao inferno que eles criam, não sabe nem o que é inferno. Isso é julgar injustamente, porque não viemos aqui para isso. Jesus disse, eu não vim julgar o mundo, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Aí eles vieram julgar, né? Ou você faz do jeito que o anjo da igreja está falando, que anjo, hein? Ou você vai para o inferno, colocando medo em cima da pessoa e tirando o direito deles se aproximarem de Deus. Senhor, meu Pai, eu agradeço ao Senhor por todas as coisas, por tudo que tem feito por nós e pelos nossos ouvintes. E que essas mensagens, Senhor, que não é decorada, não é escrita, rimadas, eu rimo poesias, porque eu sou repentista,
Não faço isso para ganhar dinheiro, mas gosto de fazer poesias para o Senhor, para os céus, falando dos pássaros, falando dos seres que o Senhor colocou aqui. Mas eu me sinto um quase nada baseado no teu poder. E amo os extraterrestres porque são enviados do Senhor para vir pôr essa galáxia no seu lugar. Morrerá muita gente, Senhor. Eu sei que vai morrer muita gente. Mas os que estiverem procurando chegar ao lado do Senhor, mesmo que ainda estejam em pecado, será preservado. Porque eles estão procurando o caminho. E o Senhor veio para abrir o caminho quando Jesus disse, eu sou o caminho. Então, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Esses que estão procurando esse caminho, mesmo que ainda não o acertaram, mas estão procurando, vão ser preservados. Agora, os que estão danificando e tentando acabar-se com o direito dos outros, esses vão ser ceifados. Sem misericórdia, em cima daquilo que eles não usou de misericórdia. Agora, Senhor, eu sei que muitos deles vai ter vontade até de me processar por as minhas palavras. Pois que processem. Eu não estou importando com isso. Eu não sou o dono da verdade, mas eu amo a verdade e pratico, certo? Eu só não amo a covardia, a mentira, o desrespeito, como fazem com o seu próprio filho. Meu Deus, agradecemos por tudo que tem chegado a nós, pedindo sabedoria cada dia, revelações, Senhor, que de uma maneira telepática chega aos nossos ouvintes o conhecimento para detectar o mal antes de acontecer na sua casa. Meu Deus, com muito amor, com muito carinho, Senhor, eu agradeço acima de todas as coisas em nome do Cristo vivo, o Messias, o Filho do Senhor. Em nome dele, o agradecemos acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.